Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Já vou pedir pra você clicar muito no gostei, porque isso me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Se você não for inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa grande família, qual tem que ser a cada dia mais. Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre o meu dia, sobre minha rotina, me siga lá no Instagram, @brunaqueiroz545, ok? Então vamos lá para o tema de hoje que vocês já viram aí. Eu tirei esse título, gente, baseado lá no livro de Provérbios, tá bom? No seu capítulo 14, no seu versículo 12. E lá tá escrito assim, gente, que há caminhos que para um homem parece ser bom, parece ser perfeito, mas o seu final é morte. Então, gente, eu vou falar aqui de duas mortes, tá bom? A primeira, gente, é a morte física, tá bom? Que eu vou estar falando. E essa morte física, ela pode vir a ocorrer devido ao pecado, tá? E eu vou também estar lendo aqui com você Lamentações, capítulo 3, no seu versículo 39, tá escrito assim: E que se queixa, pois, o homem vivente, a não ser dos seus próprios pecados. Então, querido, às vezes a pessoa ela fica naquela prática daquele pecado, da iniquidade, fazendo aquilo que é mal, fazendo aquilo que é perverso, fazendo aquilo que não é louvável ao Senhor. E o Senhor, ele dá oportunidade, porque o nosso Deus é um Deus fiel, querido. Porque lá naquele grande dia, não vai ter como eu e você revogar ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, eu não tive o conhecimento da verdade. Ah, Senhor, porque eu não conhecia a palavra. Ah, Senhor, porque ninguém pregou para mim para falar que isso era errado, que isso era pecado diante de ti. Não vai ter essa argumentação. A gente não vai poder chegar diante do Senhor e dizer tais coisas, porque o Senhor, ele sempre, querido, ele sempre traz toda à tona a verdade. O Senhor não deixa nada em oculto. Ainda que a gente esteja pecando, sabe, não querendo pecar, sendo um pecado involuntário, o Senhor, ele faz com que o conhecimento chegue até a mim e chegue até você, para que a gente possa ter a compreensão e entendimento daquilo que é errado, daquilo que é iníquo diante do Senhor. Então o Senhor, ele sempre levanta alguém, o Senhor, ele sempre usa alguém, o Senhor sempre dá a chance, o Senhor sempre dá a oportunidade daquela pessoa tomar o conhecimento da verdade, daquela pessoa conseguir, entender e assimilar de que aquilo que ela está fazendo, de que aquilo que ela está praticando, de que aquilo que ela está exercendo diante do Senhor é algo grave, é um pecado diante de Deus. Então, se aquela pessoa não houver um arrependimento, se aquela pessoa não se voltar a Deus, se aquela pessoa, sabe, não se converter ao Senhor Jesus, aquele pecado, aquela iniquidade, aquilo qual ela tem exercitado e praticado diante do Senhor, aquilo ali pode levar ela à morte física. E você pode parar para analisar no Antigo Testamento, você vê que isso acontecia muitas das vezes. Pessoas que pecavam contra Deus, pecados gravíssimos, realmente pecados para a morte, porque antigamente era olho por olho e dente por dente, não existia o tempo da graça, entendeu? Então já morria de imediato. E existe pecados que são realmente para a morte, morte física. E eu vou deixar aqui um texto também que vocês podem ver como referência, baseado nisso que eu estou falando aqui para vocês, que se encontra lá no livro de 1 João 5,16. Então, depois vocês leiam aí com calma, que vem falando a respeito disso, de pecados que levam à morte física. Vocês conseguem entender? Porque Deus, ele dá a chance, o Senhor, ele dá a oportunidade, porque hoje a gente tá no tempo da graça, então o Senhor, ele sempre usa a pessoa, Deus sempre dá a condição, só que a pessoa, ela não quer.
Ela escolhe, porque servir a Cristo, querido, é uma escolha. Deus, ele não obriga ninguém. A palavra do Senhor vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. Então o Senhor, ele pede a permissão para que ele entre, para que ele habita, para que ele permaneça na nossa vida. Deus não obriga ninguém. Então uma decisão, é uma escolha que você faz em servir a Deus, em estar na presença do Senhor. Então, querido, aí a pessoa, ela permanece naquele ato, ela permanece naquela iniquidade, mesmo o Senhor falando, mesmo o Senhor orientando, mesmo o Senhor dizendo, ela não se arrepende. E conforme, querido, ela vai vivendo a vida, chega um ponto que aquele pecado leva ela à morte física. Você consegue entender? Porque já chegou no nível máximo. Você consegue entender? E às vezes o pecado que a pessoa está cometendo é um pecado terrível, é um pecado que Deus abomina, que Deus já deu oportunidade, Deus já deu a chance, Deus já falou, Deus já exortou, Deus já chamou a atenção, mas aquela pessoa, ela não quer ouvir. Então Deus deixa ela andar sozinha. Deus deixa ela seguir aquele caminho, como eu li aqui em Provérbios 14:12, que é o título base a respeito desses dois tópicos que eu tô falando para vocês aqui. Há caminho que ao homem parece ser bom. Então, para aquela pessoa, aquele caminho que ela se encontra, aquele caminho em que ela está, é bom, é agradável, porque aquilo ali está saciando a sua carne, porque aquilo ali está agradando o seu eu, está se satisfazendo. Então, aos olhos dela, aquele caminho é bom, aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está exercitando, aquela prática que ele está fazendo diante de Deus, aos olhos daquela pessoa é bom, porque aquilo ali agrada a ela, satisfaz a carne dela, entendeu? Só que o final é de morte, querido. E a primeira morte aqui é a morte física. Tem pessoas que Deus permite e a pessoa, ela morre devido ao seu pecado, devido à sua iniquidade, devido às suas transgressões diante do Senhor Jesus. Então a gente precisa ter muito cuidado com a nossa vida, como estamos levando a nossa vida diante do Senhor, porque depois não podemos chegar naquele grande dia e dizer que não tivemos a chance ou muito menos a oportunidade. A segunda morte, querido, é a morte espiritual. É onde a pessoa, ela acaba se afastando de Deus, ela acaba se desviando da presença de Deus, ela acaba já não estando mais na presença do Senhor. E eu vou deixar aqui também um texto base para vocês, baseado nisso que eu estou falando aqui. Encontra, querido, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, e eu vou estar lendo aqui com vocês. Versículo 12. Aquele, pois, que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, esse versículo aqui, ele já é claro e sucinto. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Porque, querido, todo dia o pecado, ele bate a nossa porta. Todo dia o inimigo, ele tenta, sabe, fazer com que a gente venha pecar contra o Senhor Jesus. E aí a única coisa que pode nos separar de Deus, nos separar do amor de Cristo, é o pecado, é a iniquidade. A iniquidade, que ele faz com que você venha se afastar de Deus. A iniquidade faz com que você venha se distanciar do Senhor. A iniquidade, o pecado, as transgressões, faz com que você venha sair da presença de Deus. Quantas pessoas, querido, estão fora da presença do Senhor hoje devido a um pecado que fez, que cometeu, porque naquele momento ali, querida, aquela pessoa, ela não vigiou. A palavra do Senhor diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele precisa apenas de uma brechinha, e às vezes você não está vigilante, às vezes você não está ali, sabe, com a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Então o inimigo, ele vê uma brecha, então ele lança o prato, entendeu? Diante de você, porque o inimigo, ele da mesma forma que Deus nos conhece, o adversário, ele sabe a sua fraqueza, ele sabe aonde ele pode ir, ele sabe aonde ele pode tocar,
que vai, de alguma forma, fazer com que você ceda. Você consegue entender? Então ele vai ali na tua fraqueza, ele vai ali no teu ponto fraco. Você consegue entender? Para fazer você pecar, para fazer você errar, para você fazer aquilo que é mal, aquilo que é iníquo, aquilo que não é justo, aquilo que não é verdadeiro diante do Senhor. E esse texto vai dizer: aquele que está em pé, cuide-se. Cuide-se, ele está chamando a atenção, cuidado. Cuidado esse caminho que você anda, cuidado com essas pessoas que você tem estado ao redor, cuidado esse lugar, esse ambiente onde você vai, cuidado. Aquele que está em pé, cuide, tenha cuidado para que não venha cair, querido, porque como eu disse aqui, o inimigo ele está ao nosso redor, ele brama como leão, a vontade dele é fazer com que a gente venha pecar, é com que a gente venha desagradar a Deus. Porque a gente sabe, querido, que o pecado não agrada o Senhor. Deus, ele não tem pacto com o pecado. Deus não se agrada do pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, a segunda morte é a morte espiritual. Porque aquela pessoa, ela comete um pecado e através daquele pecado, abre uma porta e a pessoa não consegue mais voltar. Eu conheço muita gente, querido, que pecou contra Deus, que cometeu um ato pecaminoso, que fez aquilo que era mal diante do Senhor e depois que cometeu esse ato não conseguiu voltar, não conseguiu ter forças. Então aquela pessoa acabou morrendo espiritualmente. Ela já não teve mais vontade de ir à igreja, ela já não teve vontade mais de buscar ao Senhor. E conforme aquilo ali foi entrando dentro do ser dela, aquela vontade de não orar, de não buscar, de não jejuar, foi crescendo cada dia mais, foi se aumentando a cada dia mais. E devido a ela ter praticado um ato, um pecado diante de Deus, aquilo ali foi a gota d'água para que ela realmente saísse da presença do Senhor. Então, querido, há caminho que ao homem parece ser bom, mas não é bom, parece. Por isso que o texto vai dizer: há caminho que ao homem parece. É apenas a aparência, aparenta que é bom, querido, mas não é bom, porque quando a gente tá na carne, quando a gente vive carnalmente, a gente não consegue ter o discernimento espiritual, a gente não consegue discernir de que aquilo ali não é bom, de que aquilo ali não agrada ao Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer que só consegue discernir as coisas que são do Espírito quem está no Espírito. Se você não está no Espírito, se você não vive no Espírito, não tem como você discernir as coisas espirituais, não tem como você ter discernimento de espírito, não tem como você discernir, identificar que aquilo ali é um laço do adversário, é um laço do inimigo. Por quê? Porque você vive na carne, você vive na prática da carne. Então você acaba cedendo o pecado, você acaba praticando, exercitando aquilo que é mal diante de Deus. E quando você vai ver, querido, você já morreu espiritualmente, você já se afastou de Deus. E depois, querido, é uma luta, é uma batalha, é uma dificuldade realmente muito grande. Porque eu uma vez, logo assim no início, a primeira vez que eu fui à igreja, né, e tive o conhecimento de Jesus e tal, eu fiquei, eu acho que foi 6 meses apenas na igreja, depois eu me afastei. E depois eu fiquei longos anos, querido, fora da presença do Senhor. Levou-se muito tempo para que eu voltasse, para que eu permanecesse firme na presença do Senhor. Então não permita que isso venha a acontecer na tua vida. Não permita isso acontecer por algo momentâneo, querido, por algo passageiro. Porque você vai pecar, você vai ceder ao pecado, você vai saciar naquele momento a sua carne, você vai dar legalidade naquele momento, sabe, para a tua carne, para o adversário. Você vai ter um momento ali de prazer momentâneo, querido, mas isso vai passar. Porque o final desse caminho, o final dessa atitude, o final dessa ação, o final deste pecado vai ser a morte, querido. Então, como o texto aqui disse, aquele que está em pé, cuide para que não venha cair. Então que você venha vigiar com a tua vida, que você venha estar ligada com o Senhor, para que você não venha ceder à carne e nem os desejos pecaminosos.
Amém? Então esse foi o vídeo, eu espero muito que esse vídeo de alguma forma te ajude, te abençoe, te edifique. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre o tema de hoje. Então é isso, um beijo e até a próxima.